Gente, dei uma parada aqui na barba. Minha barba é cheia de falhas. Nossa, ficou uma sombra aqui. Não tem barba, mas ficou uma sombra. É engraçado que quando dá risada parece que afunda aqui, mas não. Não é que tá afundando, é a sombra. É como se fosse uma maquiagem. Um pouquinho de sombra aqui, dá a impressão que tá afundando. Mas. Por que eu tô falando isso? Isso não tem nada a ver com o assunto de hoje. Mas tudo bem. Soltar a vinheta. Bem, estamos no mês de Halloween, vinheta de terror. Alguns vídeos eu não soltei a vinheta de terror, mas assunto de hoje, parceria literária abusiva. Tem uma coisa aí meio de terror. Acho que a vinheta de terror vai funcionar muito bem para esse tipo de vídeo. Então, ó, solta a vinheta. Olá! No vídeo de hoje eu vou falar de parceria literária abusiva. Sempre que a gente fala de relacionamentos abusivos, nós tendemos a falar desse tipo de relacionamento em questões amorosas. Mas a verdade é que os relacionamentos abusivos estão presentes em outros tipos de relações. Relações familiares, relações de amizade, relações de trabalho e questão da parceria literária não deixa de ser um trabalho. Nós booktubers, bookstagramers, nós fazemos dessa coisa de parceria um trabalho que exige dedicação, que exige respeito, portanto, não há espaço para essa questão abusiva. Mas, infelizmente, algumas pessoas cometem esse tipo de abuso e muitas vezes nós não damos conta. E por não darmos contas, podemos ser os abusadores ou sermos vítimas de abusos. Então, a gente também tem que olhar as coisas pelos dois lados. Não quero sofrer abuso, é que é o mais comum. Geralmente as pessoas refletem quando sofrem um abuso, mas também devemos perceber que nós não podemos ser abusivos, e isso também é muito difícil. Então, com o intuito de ajudar as pessoas tanto a evitar sofrer abuso, como também para não ser o abusador, preparei esse vídeo. Então se prepara, fica aqui, ó, prestando atenção até o fim, pois nós vamos ter dicas bem interessantes nesse sentido. Porém, antes de tudo, antes de mais nada, antes de tudo e antes de mais nada, duas expressões que significam a mesma coisa, quero lhes pedir o seguinte. Aqui no canal Filósofo dos Livros, nós abordamos assuntos ligados à literatura, fazemos resenhas de livros, nós fazemos papo sério, tipo esse que nós vamos ter hoje. E é muito importante que esse tipo de trabalho que incentiva a cultura, é um trabalho que visa ajudar as pessoas a promover o bem, ele seja amplamente divulgado. E você pode ajudar na divulgação. Não é questão de ficar compartilhando, mas um simples toque na tecla de curtida e a sua inscrição no canal ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, esse conteúdo é muito importante e esse conteúdo vai chegar a um número maior de pessoas. Quando você curte, quando você se inscreve, o algoritmo entende isso. Esse conteúdo é bom, então o algoritmo dá o seu jeitinho e muitas pessoas começam a visualizar lá na sua tela a imagem do vídeo que foi aquele que recebeu sua curtida. Então olha que coisa importante. Além disso, se você comentar, a coisa ó, fica assim super positiva. E eu tenho certeza que esse vídeo que fala aí de parceria literária abusiva é um vídeo muito importante, especialmente se você estiver ou já tem um canal do YouTube. Então se você tá aí, ó, pretendo criar um canal no YouTube para falar de livros, então vou fazer umas parcerias literárias,
ou quero fazer um perfil lá no Instagram. Você, ó, vai ter dica de coisas que você não pode admitir nessa relação de parceria literária. E agora eu vou contar a minha história, porque recentemente eu sofri um abuso na minha parceria literária e a minha história começa um pouquinho antes do abuso em si. É uma história um pouquinho trágica, gente. Uma história de sofrimento. Então, como se não bastasse o sofrimento natural da situação, eu ainda fui vítima de uma parceria literária abusiva. Bem, a questão começou o seguinte. Eu tinha que fazer a extração de 3 dentes cisos. E assim, eu não vou dar todos os detalhes da história, mas eu vou me focar nos detalhes mais essenciais. E eu tenho certeza que mesmo assim, felizmente ou infelizmente, vai depender do seu ponto de vista, eu farei um vídeo um pouquinho mais longo. E se vocês ouvirem um sonzinho assim de fundo aí, é porque às vezes passa carro aqui com propaganda, como está começando agora. Eu não imaginava que esse carro aí fosse aparecer. Então tem a musiquinha. Mas... Ai, eu tenho uma raiva quando isso acontece. Não, mas infelizmente não posso parar com isso. O problema é à noite, quando a gente espera o silêncio total e vem uns barulhos estranhos. Mas voltamos aqui ao vídeo. Vamos falar assim mesmo. Então, eu estava aí, ó, me preparando para fazer a extração de 3 dentes cisos. Eu fui avisado meio em cima da hora que eu poderia ter parestesia, que é uma dormência dos lábios. Não arranquei o siso desse lado, mas já arranquei desse. Sim, eu estou desenvolvendo uma... Ai, essa música da tapioca me irrita. Que raiva, já não basta a gente já estar nervoso pelo negócio aí da parceria, vem a música para atrapalhar. Gente, eu vou dar um pequeno corte, mas volta, é rápido. Gente, vocês não perceberam porque eu fiz o corte, mas graças a Deus eu fiz esse corte, tive esse bom senso. Gente, mas a música acabou e tá ameaçando voltar? É isso, produção? Gente, 15 minutos de música de tapioca? Misericórdia! Mas vamos voltar ao texto, aqui ao negócio. A gente perde até o fio da meada com esse negócio. A gente já não tá bom, mas perde. Então, ó, seguinte. Então, tava consciente aqui, ó, da parestesia, extraindo esses dentes cisos. Tava preparado para ela. E eu tinha que extrair o dente ciso aqui superior. Como eu já havia extraído o siso desse lado e foi muito tranquilo, eu não imaginava que o dente superior pudesse trazer alguma espécie de risco. Então fiz a extração de uma maneira assim muito tranquila, muito legal, voltei. Aí eu voltei para casa e comecei a sentir dores estranhas e foi horrível. Eu descobri que houve algo chamado comunicação bucocinosal, que é um buraco aqui atrás do último dente, que se encontra com essa cavidade que nós temos na face, que é uma cavidade de respiração chamado seio nasal, e que tinha algumas complicações por estar esse buraco aberto, poderia gerar infecção, gerou uma sinusite, mais sorte, eu já tenho sinusite normal, mas aí gerou uma sinusite crônica que eu sentia como se tivesse tomado um grande soco na cara e a minha visão começou a turvar. E a gente tem que lembrar que os seios nasais acabam tendo uma comunicação. Então a coisa se espalha até pelo outro lado, que não tem a comunicação sinusal, mas é menor que esse lado, né? O negócio grande foco aqui. E um dos sintomas também é a visão ficar embaçada, dependendo da pessoa. Então eu tive todos os sintomas aí ruins, sem saber o que estava ocorrendo de fato comigo. E então a gente não sabe, já sabendo, já meio assustador, não sabendo, imagine. Aí eu fui descobrindo tudo isso que eu tô te falando, da comunicação bucocinosal, e fui ao dentista, e foi tudo muito rápido.
E meio que na hora eu fiquei sabendo, vou ter que fazer uma cirurgia aí pra fechar esse buraco, tal. Tem umas técnicas aí que eu não vou contar pra vocês, mas o negócio, a cirurgia não é também tão tranquila. E enquanto eu aguardava, aí que vai começar a história, que é a parceria literária abusiva. Enquanto eu aguardava aí a questão de ser atendido para fazer a cirurgia, estava na recepção esperando me chamar para entrar na sala do dentista, eu recebo a mensagem de um autor parceiro. Esse autor a gente tinha combinado de fazer a parceria, ele me enviou o dinheiro aí para... Na realidade nem me enviou o dinheiro, a questão foi o seguinte, o livro dele estava em pré-venda, teria que fazer a compra, ele preferiu que eu fizesse a compra pelo site e enviasse o boleto para ele, ele pagaria e eu receberia o livro. Aí eu abri o site e tinha a questão de ver o preço do frete, então ele pediu até para eu fazer isso porque ele não tinha acesso ao preço do frete, porque varia de região para região. Olhei lá e vi que se pagasse no lugar do boleto até pagasse por Pix, tinha 7% de desconto. Então, além de... Pra mim não fazia diferença já que ele ia pagar, mas eu fui assim, camarada, e eu quero ressaltar isso. Pesquisei, ó, vi, ó, se pagar por Pix, o autor tinha que comprar o próprio livro, né? Da editora, isso também eu acho engraçado. Mas beleza, enfim, é a situação do autor brasileiro. Então ele tinha lá que comprar o livro, falei para fazer o pagamento por Pix, receberia os 7%. Ele pediu que eu printasse o QR Code, eu passasse o código, ele faria o pagamento. Printei, ainda mostrei o código para ele. Ele fez o pagamento, beleza, combinamos que assim que eu recebesse o livro, eu iria fazer a postagem falando da parceria, como eu sempre faço. Eu costumo fazer unboxing, mas no caso dele a gente combinou que ia fazer um post no Instagram. Foi combinado, o acertado, né? Nem sempre a regra é o unboxing, ele queria lá o post. Fiz o post, quer dizer, me comprometi a fazer o post e estava aguardando. E naquele momento que eu estava na fila, esperando chegar o momento de fazer a cirurgia, surgiu uma mensagem dele, perguntando, seu livro já chegou? E eu estava assim, me preparando, pensando como é que eu ia contar para minha mãe que fazer a operação, porque eu não queria assustar minha mãe. E nisso recebi a mensagem e respondi, não sei, eu fiz uma extração de siso e houve um probleminha. Agora, nesse momento, estou aguardando no dentista. Farei uma cirurgia na boca. Então já falei da minha situação. E ele acabou sendo a primeira pessoa que recebeu a notícia que eu ia fazer uma cirurgia. Era o que eu podia lá mandar para ele pela mensagem. E aí ele responde, eu entendo, você rastreou seu código? E é claro que não, porque se eu não sei, não tinha rastreado o código, porque a gente já tinha falado, recebo na caixa postal, já tinha todas as explicações. Então, se eu não sei, é porque não tinha também visto código nenhum. Mas beleza. Eu também achei um pouco de falta de sensibilidade. Uma pessoa que vai fazer uma cirurgia na boca, diz que está aguardando ali no dentista, ele coloca entendo, você rastreou seu código? Mas não houve tempo de responder mais porque eu já entrei na sala de cirurgia. Então, entrando lá na sala de cirurgia, não dá, né, pra ficar com o celular assim e responder, né? É óbvio. Acabou a cirurgia, demora um pouco, porque tem que costurar o buraco, depois puxa. Acabei falando dos detalhes que eu não ia dizer, né? Mas a gente puxa a gengiva por dentro e cobre essa costura, diz que ajuda no processo de cicatrização. Então eu sentia, depois, mesmo com anestesia, eu sentia que estava puxando um negócio como se fosse arrebentar qualquer esforço. E quando acabou a anestesia, então pior, né? Aí eu tive umas sensações aí que eu, não, deixa pra lá, não vou entrar. Mas beleza,
Voltei para casa, claro que eu não ia responder para esse autor, porque eu precisava de repouso, né, como qualquer coisa, né, para mim é óbvio, né, se uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, a gente tem que ter um mínimo de respeito, né, não vai exigir determinadas coisas, até porque foi imprevisto, eu não tinha ideia que ia fazer uma cirurgia, se eu soubesse, eu acho que nem tinha feito a parceria no momento, né, eu tô até, né, combinando algumas parcerias, estou, mas assim, eu estou explicando a minha situação, é uma coisa mais para frente, ou estou negando, não faço parceria. A gente tem que ter a responsabilidade, tem que deixar claro para o parceiro. Mas no caso desse, eu não tinha como. Ele e outros. Mas assim que eu melhorei um pouquinho, eu já coloquei um post no Instagram, que é o meu elo de comunicação, explicando para todo mundo que eu ia atrasar, não ia deixar de fazer, mas eu deixei muito claro para a informação. Então esse parceiro, sendo parceiro, ele tinha a informação particular e fui o primeiro a receber, e ele também tinha essa notícia. Aí passou um dia, ele me manda mensagem assim: bom dia. Só escreveu bom dia. Fui. Olha, e esse bom dia me custou um pouquinho caro. Vocês vão saber aí por quê. Só que nesse bom dia foi. Eu precisava ainda de estar deitado, estar me recuperando. E eu fui olhar o site do correio, o código de rastreamento do livro, justamente desse autor. Quem recebe na caixa postal tem prazo de 1 mês para retirar o livro. Quando você não recebe na caixa postal e o carteiro não entrega, o seu objeto fica lá, ali no correio, mas você só tem um prazo de 1 semana. Você recebe um aviso e é 1 semana. Mas a caixa postal tem essa coisa de um mês. E eu recebi uma mensagem que o meu livro tinha chegado e já ia ser devolvido. Nossa, tinha coisa estranha. O sistema bugou. E uma amiga minha que trabalha no correio perto de casa, ela me mandou também uma mensagem. Foi ver a mensagem e receber. Olha, não sei, houve um sistema e colocou. E é meio assim, quando o sistema coloca, a gente é meio que obrigado a devolver. Você tem que vir aqui buscar. E essa amiga nem sabia da minha situação. Não saía avisando todo mundo. E ela assim, uma amiga de igreja que eu não tenho contato de trabalho. Então ela não tinha noção nenhuma do que eu estava passando. Mas ela fez lá o negócio. Olha, você precisa vir aqui e tal. Aí eu falei, olha, eu sofri uma cirurgia e sei lá, dá um jeito pra segurar. E ela falou, vou tentar, não sei. Mas eu fiquei com aquilo. Nossa, o livro vai ser devolvido. E mesmo passando mal, fui buscar o livro na agência do correio. Não tinha ninguém para fazer isso por mim. Busquei o livro e passei mal no retorno. Resolvi ir na clínica que fez a operação. Olha, tá acontecendo, tô sentindo dores, tal, para ser socorrido. Eles não me deram uma resposta adequada. Aí eu resolvi ir no hospital da Zona Noroeste, que é perto de casa. Não precisa nem pegar ônibus, tá pertinho de casa. Fui no hospital, tava na fila e na realidade o bom dia, esse bom dia foi justamente recebido no momento da fila. Então você tá na fila do hospital aguardando, e foi assim. Ele tem um dom para mandar as mensagens nos momentos mais inoportunos. Eu cheguei. Mas nesse ponto ele não tem culpa, ele não tem como ele saber. Mas beleza. Mas deveria imaginar, né, que eu tava operado, né? Porque ele recebeu a mensagem. Eu fui atendido, é claro, tô sendo atendido, né? Esperei na fila. Deu bom dia, olhei, visualizei. E já fui atendido? Não vou parar lá. Ó, espera eu responder aqui a mensagem do autor. Bom dia. Até porque ele só escreveu bom dia. Não, eu tinha que falar, dar o meu nome, endereço, falar que eu queria um bucomaxilo, porque o hospital tinha um bucomaxilo 24 horas. Fui fazer os procedimentos e aguardando lá o atendimento. E aí eu resolvi avisar minha mãe, dei prioridade, avisei a minha mãe.
Agradecer a uma pessoa que me ajudou a ter um melhor atendimento no hospital. Então, eu não fiquei parado nesse período. E tinha que estar priorizando a minha saúde. Fui atendido, volto para repouso, rolando sinusite crônica, visão embaçando também. Paralelamente a isso, postagens no Instagram. Então, quando a visão melhorava, esse tempo eu tinha que me dedicar ao Instagram. A gente não pode também deixar o Instagram sem nada, porque tem a questão de algoritmo. Se você não entrega, é, você- fazendo tudo certinho, você já tem problema de visualização. Então imagina você não integrando. E eu tinha que priorizar, até porque tendo parceiro, se eu não podia responder a parcerias à altura, que exigem um certo nível de trabalho, de leitura, eu tinha que estar postando alguma coisa para manter ali o nível para quando conseguisse aí fazer, ler os livros, as coisas que já estavam explicadas para o parceiro, os parceiros estavam compreendendo a minha situação. Eu tinha que estar postando alguma coisa. E eu tinha também postagens programadas. O fato de aparecer uma postagem ou você tá vendo um vídeo não significa que aquele vídeo foi feito naquele tempo. O vídeo é gravado, a postagem não é publicada na hora que você escreve, você programa. Então você não tem realmente, não é uma live, não é um negócio ao vivo. Então, tava rolando. Então, quem não soubesse da minha situação de saúde, não ia saber que eu estava doente. Dá muito bem para disfarçar. Eu não precisava falar, tem recursos para isso. Mas eu não podia também não falar porque tinha parceiro. Já os parceiros eu precisava ler livro, precisava falar do livro. Não posso inventar um conteúdo. Olha a responsabilidade. Eu tenho que ler e eu não estava conseguindo ler, tinha repouso, todas essas coisas. Eu cuido de mamãe, que é uma senhora idosa, não parece tanto olhando a foto dela. As pessoas dizem, mas ela é idosa, já terceira idade. Mas aí tava cheio de problemas. Tinha que. Eu faço compras com a Mami, eu não posso carregar peso. Então agora fica uma vergonha, porque a Mami carrega o peso e eu fico do lado, né? Então a pessoa deve olhar, nossa, que filhão grandão, e deixar a idosa carregando. Mas é a situação. Não tenho controle daqui, isso pode arrebentar se eu carregar peso. Não é questão de eu não aguentar. É questão que a cirurgia exige. Então estou nessa situação. Então, uma porção de preocupação. Aí, nesse período, a gente resolve que eu ia dormir na casa de uma pessoa para cuidar de mim, para não dar preocupação para minha mãe. Mas quem fica preocupado é eu, porque ela fica sozinha. Então, eu fui dormir nessa casa, nesse local, tá para ser cuidado. Mas aquela coisa, se acontecer alguma coisa com a minha mãe, eu tenho que voltar para casa, né? A gente não fica tão tranquilo. Então, eu não costumo fazer isso, mas eu autorizei a pessoa a olhar meu celular caso eu recebesse uma mensagem. Essa mensagem poderia vir de mames, pedindo volta para casa. Já aconteceu de eu sair lá passar mal e me chamar. Ou às vezes vem um vizinho. Vizinho chega e manda uma mensagem. E a pessoa que está me cuidando de mim, ela não sabe quem é vizinho e quem não é. Então, o que que aconteceu? 1 hora da manhã. 1 hora da manhã, eu dormindo, o telefone dá o sinal aí, notificação. Essa pessoa que estava cuidando de mim, olha a mensagem porque pensou na mãe. Não era minha mãe, mas era um homem. Era o autor, 1 hora da manhã. Oi, Fernando. Preciso de um posicionamento seu. Recebeu o seu livro? Qual o seu cronograma para fazer a divulgação? Já tinha dito para ele, em particular, da cirurgia. Já tinha dado satisfação aos autores, em geral, no post. Todo mundo compreendendo. Ele manda essa mensagem. Como não era nada da minha mãe, a pessoa que leu a mensagem visualizou e não respondeu. Não tinha o que responder, né? 1 hora, respondi no dia seguinte. Mas, passaram-se alguns minutos. O que está vendo? Por que não me responde? Só visualiza. Acho uma falta de respeito. Aí a pessoa, nossa, olhou. Talvez ele tenha algum evento literário, é um autor, né? Já pensou assim, deve ser um autor, né?
cronograma de divulgação, tem algum evento, seja realmente alguma coisa importante, o Fernando não teve tempo de avisar, me acorda. E eu tava assim, mal, a visão é embaçada, ele leu pra mim, eu ditei um texto pra ele e ele foi escrevendo o texto. Eu comecei: em primeiro lugar, gostaria que você não utilizasse esses termos, pois não falto com respeito a ninguém. Como mencionado publicamente, nem mencionei que eu tinha falado para ele em particular. Como mencionado publicamente, estou operado e tenho feito de tudo para realizar. E aí vou explicando a situação. Ele responde um negócio aí que eu não quero mencionar, mas ele não aceita a situação. Ele gerou uma nova acusação aí de irresponsabilidade e tal. Aí eu, muito paciente, fui ditando mensagem, falando, aí explicando que cada uma dessas. Cada uma não, na realidade eu fui, ó. Na primeira, eu fui fazer a cirurgia, então, uma mensagem, né? Eu pedi o código. Na segunda foi o bom dia, que eu tava na fila do hospital. E nessa terceira, foi de madrugada. Todas situações que eu não poderia estar respondendo. E só foram 3, ou seja, não estava demorando. Para uma pessoa operada, eu acho que isso é compreensível. E eu não tinha condições mesmo de estar respondendo. Não estava conseguindo nem ler, visão embaçando. Aí veja, uma pessoa que está com a visão embaçando e não tem horário, porque essa coisa não vem assim, ó. Da 1 da tarde às 3 sua visão fica embaçada, você vai ter. Não, eu não sei quando a visão volta. Aliás, quando eu comecei esse vídeo, é meio que no risco. A visão poderia embaçar. É claro que agora eu estou melhorando. Os períodos de embaçamento estão diminuindo. Mas naquele momento a coisa estava mais forte. Então era recente, não tinha dado uma semana do negócio aí da recuperação. Mas ele só continuou e me acusando. E ele me fez ter ficado dando detalhes da minha vida, da cirurgia, explicando problemas da mãe, detalhes que não interessavam muito a um estranho. A gente não tem essa necessidade. Falou que fez uma cirurgia, fez a cirurgia, precisa de repouso. Você não precisa ficar dando detalhes, satisfação. Você diz que está numa fila do hospital, não precisa. Mas ele ficou ali e insistindo. E com isso gerou alguns probleminhas aí. Não vou mais entrar em detalhes mais fortes. Vamos ainda manter um pouco aí de descrição para não ficar muito longo. Já está longo esse vídeo. Mas ele só foi me acusando a tal ponto que eu comecei realmente a me sentir: nossa, eu devo estar errado. Deveria ter mandado uma mensagem para ele. Não sei como, mas deveria. Aí eu fui procurar pessoas para me ajudar a refletir. Procurei um psicólogo, mostrei: ó, tá acontecendo isso. O que você acha? Não, de forma alguma. Porque ele também me acusou de falta de comunicação e falta de respeito, porque disse que eu continuei postando no Instagram. Só que, como eu disse, eu tinha que priorizar o Instagram e mesmo assim, as postagens estavam programadas, gente. Programada. Isso foi antes, era uma coisa assim que seria publicado, mesmo que eu não tivesse feito cirurgia, já estava pronta para tal horário. E ele chegou e disse: não, você tem que. Se você conseguiu fazer isso, você tinha que me responder. Aí mostrei pro psicólogo e falou: não, você comunicou, ele está sendo abusivo com você. Além do mais, se você está operado e com isso você não consegue fazer todas as atividades, você tem que priorizar algumas que são as mais importantes. E essa pessoa tinha que entender que ela não é o centro do universo, ela não é o sol. Aí brincou lá com a síndrome de Sol, que aí tem um personagem humorístico que fala, eu acho que é a doutora Rosângela, não tenho certeza, mas enfim, ele fez a brincadeira aí, falou que essa pessoa, ela estava ao
se colocar nessa posição que eu tinha que responder porque eu fiz isso, ela tinha que entender. Que bom, né, que você conseguiu, mesmo doente, fazer isso. E não se colocar numa posição. Ou eu fazia as coisas, as minhas atividades, eu respondia para ele. E numa parceria, não tá essa coisa que eu tenho que ficar à disposição do autor para responder. Até porque já havia combinado que, quando recebesse o livro, eu iria avisá-lo. E veja que esse bom dia que eu estava no hospital e essa noite foram no mesmo dia, ou seja, eu não tive realmente tempo para responder. E então ele estava querendo que eu fizesse. E olha aqui, o que aconteceu? Quando eu voltei do hospital, eu ainda escrevi o texto de apresentação e eu terminei tarde da noite. Eu terminei um pouco antes de ir para casa. Então ele também estava programado para a manhã seguinte. Se ele não tivesse me mandado essa mensagem da falta de respeito, ele ia ver lá o texto de qualquer forma, porque o texto foi publicado na manhã seguinte. Mas não teve conversa. Ele continuou. Aí nisso, ele, como ele não parava, né, mesmo teve a explicação, ainda procurei um advogado para ver. Um advogado amigo. O advogado disse: não, ele está errado. Você está explicando. Se você quisesse, você pode até processá-lo, porque essa pessoa tá te ferindo, caluniando, essas coisas, esses papos de advogado e tal. E olha só, ele alegou que não leu a matéria pública, mas ele não tinha desculpa da matéria pública, porque ele já tinha recebido em primeira mão a notícia. E ele foi abusivo por quê? Ele alegou que eu estava postando coisas e não estava dando atenção para ele. Mas se eu estava postando coisas, ele disse que viu. Como que ele disse que não leu a matéria pública que eu explicava para os outros autores e os autores acertaram? Estão vendo a incoerência? Ele leu que eu postei, mas depois ele disse que não leu. E ficou aquela coisa. Por conta da intermediação de uma amiga, acabou entrando uma amiga e essa amiga, eu já vou deixando bem claro, ela entrou de maneira positiva. De maneira positiva porque ela conseguiu apaziguar o ânimo aí do cara. Ela não conseguiu resolver, mas apaziguar, até porque eu acho que só tendo um milagre, porque o cara é muito ignorante. Ele pediu desculpa, mas foi aquele tipo de desculpa que eu peço desculpa por isso, mas você fez isso, isso, isso. Isso não é uma desculpa, gente. Isso faz parte também de um relacionamento abusivo. Quando você pede desculpa, você tem que ser sincero. Você pede desculpa, você assume o seu erro e não fica apontando o erro na outra pessoa. A outra pessoa pode até estar errado, mas a questão é, você pediu desculpa do seu erro, depois espera. Se a pessoa quiser pedir desculpa pelo erro dela, tudo bem. Quando você chega nesse nível, eu peço desculpa, mas você fez isso? Isso não é desculpa. Não é assim que a coisa funciona. E foi a desculpa nesse nível. E a coisa tá assim. O que eu aprendi com essas situações? A questão é, ter parceiro literário, a parceria, a pessoa te dá um livro, não dá o direito a ela de ficar te ofendendo, de fazer acusações e de querer atenção no momento que ela está disponível. Você não tem essa obrigação, você tem que cumprir os seus acordos. Eu estava dentro dos meus prazos, não atrasei, e ele estava ali insistindo. Então ele não tinha esse direito de querer atenção a mais. Até porque se eu ficar conversando com cada autor, eu não vou conseguir fazer a atividade. Ou eu converso com o autor, eu leio. Não dá o direito. A outra coisa, ele não pode ficar comparando, se você fez isso ou fez aquilo. Você tem uma porção de atividades. Para você fazer as coisas dentro do prazo, você tem que primeiro fazer as que estão em primeiro lugar. Depois faz as outras. Dele não estava atrasado, então essa pessoa não pode dizer como é que você tem que reagir. Ela não tem
esse direito. Aí outra coisa, isso eu aprendi com o padre, conversando também com o padre, ele disse: você não pode, Fernando, você tem que perdoar, mas perdoar não significa aceitar as coisas. Só não deseja mal para ele. Faça os combinados. Falta uma resenha, mas está dentro do prazo. Faça essa resenha no seu combinado. Não deixe que a raiva de repente te dê atenção. Não vou fazer mais. Não. Você vai fazer a resenha do jeitinho que foi combinado. E aliás, nem tinha passado isso na minha cabeça de não fazer. Faça a resenha no prazo. Não demore, porque se não fizer e não fizer no prazo, ele vai ficar com raiva. Mas também não faça correndo. Faça no tempo certo. Porque se você fizer correndo, o que acontece? Essa pessoa vai ficar mais abusiva. Ela vai sempre assim, vai reforçar um comportamento errado. Ela vai achar, se eu fizer birra, se eu ficar ameaçando, quando eu fizer parceria com qualquer pessoa, eu vou ter esse direito de perturbá-la, de agredi-la, etc. E ele não tem. E deixe bem claro para ele que ele não tem o direito de te acusar de irresponsável, falta de profissionalismo e fazer as outras ofensas que ele fez. Bote o seu limite. E é isso. Então, se você acontecer uma coisa semelhante com essa, saiba o que você tem que responder. Olha, estou ocupado por questões familiares e basta. Você não precisa falar dos problemas da sua família quais. Estou ocupado por questões pessoais. Atrasei por isso, mas sem dar detalhes. Se a pessoa não acreditar, problema. No meu caso, eu errei, porque eu não estava pensando bem, mas agora eu aprendi a lição. Né? Enquanto eu estava sendo vítima desse abuso, não estava prestando atenção, sabendo como lidar, mas é o seguinte, não tenho obrigação de dar detalhes da minha vida pessoal para justificar. A pessoa tem que entender, falei, tô com problemas pessoais, tô com problema de saúde, tô com problema assim, aceita e acabou. A não ser que você queira relatar esses problemas. Então, quando eu falo não é obrigatório, você que decide, mas você não é obrigado a ficar dando relatório da sua vida pessoal. E o outro passo é esse, né? Faça as coisas prometidas dentro dos combinados. E se precisar atrasar, explique. A pessoa tem que entender os motivos para explicar. E eu espero que esse vídeo ajude, te esclareça a como lidar com relacionamentos abusivos. E eu já não sei mais nem o que dizer. Acho que está tudo explicado. Espero realmente de coração que tenha ajudado. E eu espero que não aconteça essas coisas com vocês. Mas se acontecer, já fica aí a reflexão. Agora ajuda eu aí. O que vocês acharam? Qual a opinião de vocês? Agi de alguma maneira errada? Me aconselhe. Se eu falei besteira, peço desculpas. Mas eu gostaria muito aí, de saber o que vocês acham de toda a situação. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!